Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos nós para a nossa aula número 5 da disciplina Avaliação de Aprendizagem. Eu imagino, gente, que todo esse slide não vai dar tempo de eu concluir numa única aula, mas assim, se eu não concluir, daí a gente dá continuidade em outra, tá bom? Sem problema nenhum. Bem, o que nós vamos conversar um pouquinho hoje? Sobre o SARESP, né? O SARESP é uma prova externa, é uma prova que o Estado aplica, é uma prova que as escolas têm muito medo, é muito voltada para cobranças, né? E vocês vão vivenciar isso. Então, eu queria, né, conversar com vocês sobre essa estrutura de avaliação externa. A gente viu na outra aula tipos de avaliações, mas isso é o que a literatura traz, né? Na prática, hoje, nós temos essas avaliações. Então, eu acho que acaba sendo bem mais interessante a gente trabalhar essas avaliações mais atualizadas, né? De uma a uma. Bom, SARESP é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. O SARESP, saiba o que é e qual sua importância para o rendimento escolar do Estado de São Paulo. Então, se coloca, gente, que existe uma avaliação externa e essa avaliação externa, ela tem uma importância para a educação estadual, certo? Então, vamos ver o que traz, qual que é o objetivo, vamos dizer assim, dessa avaliação. O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, que é o SARESP, desempenha um papel fundamental na educação paulista, sendo uma ferramenta essencial para avaliar o desempenho dos estudantes e das escolas. Então, aqui não se omite que é o desempenho dos estudantes, mas também da escola, né? Que depois mais nos outros slides vocês vão ver o vínculo da nota, do rendimento desse SARESP para as escolas, né? Desde sua criação, o SARESP não apenas proporciona dados importantíssimos sobre o rendimento escolar, como também orienta políticas educacionais, buscando constantemente melhorar a qualidade do ensino do Estado. O que acontece, gente, bem na realidade, né? Os dados dessas provas, a justificativa ela é sempre para se melhorar a qualidade de ensino e para se criar políticas públicas. Só que muitas vezes, gente, essa melhoria da qualidade de ensino, ela fica só na competência do professor. Ou seja, o professor tem que dar conta, o professor tem que ensinar mais, né? Toda essa questão. Então, aqui se avalia muito isso no SARESP. A qualidade de ensino para se pensar em políticas públicas e para a melhoria dessa qualidade de ensino. Então, esse é um dos objetivos, né, pelos quais existe essa prova. Pelo menos um dos objetivos no papel. Neste artigo, exploraremos o que é SARESP. Então, que é o que eu quero que vocês saibam, né? Como que ele é realizado, qual sua importância, como seus impactos, né? Como seus resultados impactam diretamente no desenvolvimento das escolas, da gestão. Então, eu já adianto para vocês que o impacto para o professor é muito difícil, porque a sala que não atinge, a culpa sempre acaba caindo para o professor, né? O que você fez. Então, a turma que não atinge o objetivo que o SARESP traz, né? Aquele professor ele vai ser bem observado, né? Vai ser bem exigido dele que ele tenha uma melhora, né, na sua prática, para que essa prática se reverta no entendimento melhor para os alunos.
Entender o funcionamento e a relevância do SARESP é essencial para todos os envolvidos da comunidade educacional, desde professores e gestores até pais e estudantes, pois reflete diretamente na construção de uma educação mais inclusiva e de qualidade para São Paulo. Aqui fala dos pais, né, para que os pais percebam, percebam a importância do ensino, estimulem a participação dos estudantes e que se mande esse estudante para a escola, porque no dia dessa prova se computa, né, gente, a abstenção, a falta de alunos na prova. A gente não pode, no dia do SARESP, deixar com que esses alunos faltem. Por que veio essa diretriz? Porque muitas vezes, gente, quando começou esse processo de SARESP, as escolas pediam para os alunos que tinham dificuldade, que tinham deficiência, ficar em casa e ia só os que tinham desenvolvimento adequado. Assim a nota seria melhor. E isso se percebeu, né? Foi percebido isso. Daí o que começa a acontecer então? Dentro da nota do SARESP, os estudantes que faltam, tem que haver uma justificativa da escola do porquê da falta, porque nessa prova não pode faltar. O SARESP, que é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, nós vamos falar só SARESP daqui para frente. É uma avaliação anual conduzida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, destinada a medir o desempenho dos estudantes da rede pública em disciplinas como língua portuguesa e matemática. Então, é uma prova anual, acontece no final do ano, né? É feita pela SEDUC, pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e ela é uma prova onde se pensa em medir resultados. A forma de avaliação é medir resultados. Essa avaliação é aplicada aos estudantes dos terceiros, quinto, sétimo e nono ano do ensino fundamental, além da terceira série do ensino médio. O seu principal objetivo é fornecer uma avaliação diagnóstica do desempenho dos estudantes, além de subsidiar o planejamento e a implementação de políticas públicas e educacionais. Então, terceiro, quinto, sétimo, nono, terceiro do ensino médio. É essa a regra, né, de participação no SARESP, não são todas as salas. É anual e tem como objetivo saber como estão esses estudantes, se perceber o desempenho dele, para se criar políticas públicas, para subsidiar o planejamento. Então, o que as escolas fazem muito no começo do ano? Se já saiu a nota do SARESP, trabalhar em cima das notas. Como esse estudante se saiu, o que é necessário ser feito para aquela turma melhorar, manter, né? Porque também, às vezes, as escolas têm uma nota, então, dependendo da nota que essa escola tem, o difícil não é melhorar, o difícil é manter, né? Vamos lá. No SARESP, são submetidos a avaliações abrangendo língua portuguesa, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e redação. Dentro de ciências humanas e ciências da natureza, tem sim a questão do conteúdo, mas esse conteúdo, como a gente viu na tela anterior, é voltado para a ideia da língua portuguesa, né? Como esse aluno está interpretando, como esse aluno está escrevendo, certo? O SARESP não é uma avaliação obrigatória, olha que controvérsia, né? Para a gente se contextualizar sobre a importância. O SARESP não é uma avaliação obrigatória, mas a participação dos estudantes é crucial para obter um panorama mais preciso e representativo do desempenho escolar em todo o estado. Então, não é obrigatório, só que a escola meio que obriga, porque não pode ter falta. Então, muitas vezes, gente, os termos, né, parece que são termos abertos, termos mais livres para a escola, só que não são.
A cobrança em cima das escolas, feitas pelas diretorias de ensino, que são cobradas pela SEDUC, em cima do resultado do SARESP, é muito forte. Tem professores que nem pegam esses anos séries por conta do SARESP, que nem quinto ano do ensino fundamental é um ano sério que nenhum professor quer pegar. Por quê? Porque tem o SARESP. E daí vai se saber da cobrança, da exigência que vai ser feito desse desempenho positivo dos estudantes. Quanto maior o número de estudantes que participam da avaliação, mais abrangentes e confiáveis são os resultados obtidos. Esses resultados não apenas permitem uma análise individual das escolas, mas também contribuem para a formação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é, gente, o famoso IDEB. Então, o IDEB é a nota, né? É o desempenho daquela escola. É uma métrica nacional que reflete a qualidade da educação no Brasil. Então, os resultados do SARESP, hoje, gente, não mais assim só do SARESP, é de outros também. Mas assim, o resultado dessa prova e de outras gera o IDEB, gera esse índice de nota do desenvolvimento daquela escola naquele ano letivo. A aplicação do SARESP ocorre anualmente, geralmente entre os meses de outubro e novembro. Então, de fato, isso é real mesmo. Geralmente é entre outubro e novembro, tá? Mais para o final do ano. Os resultados das provas aplicadas em um ano são divulgados no ano seguinte, após análise e tabulação das notas dos estudantes. Por exemplo, os resultados obtidos em 2023 foram divulgados em 2024, enquanto a aplicação de 2024 terá seus resultados apresentados em 2025. Então, de fato, no planejamento desse ano, de 2025, a coordenação trabalhou com os dados de 2024. Antes demorava muito para sair, às vezes saía para o replanejamento, ou seja, para julho, agosto. Agora não mais, agora já tem uns 2 anos, desde 2023, como fala aqui, que o resultado sai antes, por conta de inteligência artificial, tudo mais, né? Mas é sempre assim. Essas avaliações não apenas mensuram o desempenho dos estudantes, como também avaliam, e aí que é o nó, a eficiência da gestão escolar, que esse ano, como eu comentei com vocês na nossa disciplina presencial, há, né, aquele jogo, aquela cobrança de que as escolas que não atingirem o IDEB esperado, a gestão será dispensada. Então, o que fala aqui, né? Da gestão escolar e a proficiência em diversas disciplinas. Então, deixa claro que essa nota, ela avalia sim, né? A questão da escola, a questão do professor. Porque se o aluno tem desenvolvimento bom, é entendido que então esse professor atingiu todos os objetivos. A gente sabe que nem sempre é assim, gente. Porque nós estamos falando de uma escola extremamente heterogênea, de a nossa sala, os alunos são muito diferentes entre si. A gente tem alunos da educação especial, a gente tem alunos com dificuldades de aprendizagem, a gente tem N casos, alunos faltosos, né? Alunos diversos, então nem sempre é só culpa do professor. Mas aqui vocês vejam que em nenhum momento fala do desempenho do aluno de forma negativa. Não, o desempenho do aluno que se avalia é totalmente vinculado à questão dos professores e da escola. Os resultados obtidos têm um papel crucial na orientação das políticas educacionais do Estado e são fundamentais para o cálculo do IDEB. Então, o que a gente já viu aqui, né, tem coisas que é repetitiva, mas acaba trazendo, né, pontualmente para vocês as questões. Então, o foco IDEB, o foco a
o desenvolvimento, né, do estudante mesmo e da escola como um todo. Utilização dos recursos e impacto nas políticas públicas. Então, o que significa essa política pública que tanto se fala? Né? O que é isso? Qual vai ser a diferença em tudo isso? Os resultados do SARESP não são apenas números estatísticos. Então, se coloca que não são só números para se tabular, para se medir o desenvolvimento da escola. Eles têm um impacto direto nas decisões políticas e nas práticas pedagógicas adotadas pelas escolas e pelas autoridades educacionais. Quando se fala nisso, né, gente, nas práticas pedagógicas, o que eu conheço de prática pedagógica de mudança é uma cobrança maior em cima dos professores. Volto a dizer, quando acontece daquele ano série não conseguiu o IDEB esperado, é cobrado muito do professor daquele ano série. E muitas vezes, gente, eu vou ser bem franca, mudar o quê? Mudar como? Muitas vezes não tem o que a gente fazer, né? Porque a gente já ofereceu tudo que a gente podia, mas o sistema de ensino não vê assim. Então, eu sou muito crítica ao SARESP, porque vai chegar o momento que vocês vão ver. O SARESP está vinculado a dinheiro. E quando se vincula a dinheiro, nem sempre as coisas são honestas. Mas vamos continuar aqui parte por parte. Ao analisar as médias obtidas pela escola, é possível identificar áreas de sucesso e a necessidade de melhoria, orientando assim o planejamento estratégico para fortalecer o ensino e a aprendizagem. Então vamos lá. O quinto ano ele fez prova em 2024, certo? Ele era um ano do ensino fundamental, anos iniciais, quinto ano. O resultado de 2024 chegou em 2025. Esse quinto ano já não é mais quinto ano, ele é sexto, certo? Quem que é cobrado, quem que é orientado, perseguido para se melhorar a nota? Os professores do sexto? Não, o professor do quinto. Só que esse quinto que esse professor vai trabalhar em 2025 não é o mesmo quinto que não atingiu a nota correta, a nota adequada. E muitas vezes não é nem mesmo o professor. Eu vou dar um exemplo da minha escola. O quinto ano do ano passado tinha uma professora que se chamava Suzana. Essa professora não está mais conosco. Ela trabalhou conosco ano passado. Esse ano ela está em outra escola, certo? Esse quinto dela foi hoje para o sexto, tá? A professora do quinto desse ano se chama Raquel, não eu, uma colega de mesmo nome. Esse quinto ano que essa professora Raquel tem, não é o quinto que não foi bem ano passado, é um novo quinto. Então, aquele quinto do ano passado, que hoje é sexto e que não atingiu a nota, o que está sendo cobrado do desenvolvimento daquelas crianças não é para os professores que são daquelas crianças esse ano. Por quê? Porque eles não vão fazer a prova, sexto ano não faz prova. Quem vai fazer a prova é o quinto, que não foram avaliados ainda. Então existe, gente, uma incompatibilidade de objetivos, por isso que eu falo do SARESP, né? Existe uma coisa muito estranha em tudo isso que não dá para fechar a conta. Como que eu posso cobrar da professora Raquel, que nem estava na escola no passado? Como que ela vai ser responsável esse ano por melhorar a nota do quinto, se quem trabalhou com o quinto ano passado foi outra professora que não está mais aqui? E se essa turma deste ano é melhor, vamos dizer assim,
mais desenvolvida do que a do ano passado. Então, se cobra medidas em cima não dos mesmos estudantes. E isso é tudo isso que gera o tal do IDEB. Então, se procura, né, planejar, replanejar ações, mas não com o mesmo público. E eu vejo que aí há um nó muito grande. Não se avaliam as mesmas crianças. E o desempenho daquelas crianças que foram avaliados vai trazer um reflexo no desempenho daqueles que ainda não foram avaliados. Não sei se é fácil assim vocês entenderem isso, né? Não sei se fica muito simples. Vamos pensar assim, ó. Vocês fizeram, vamos inventar. Vocês fizeram prova no terceiro ensino médio, tá? Hoje vocês estão na faculdade. Vamos dizer que quando vocês fizeram, a turma de vocês não atingiu o IDEB. Só que chegou o final do ano, vocês nem estavam mais na escola. Vocês foram para a faculdade. E a turma que era do segundo, agora para esse ano é terceiro. Então, o resultado de vocês lá, né, vai gerar o quê? Vai gerar um impacto na turma anterior. É como se a turma anterior, o que ela fez, vai trazer um reflexo para a turma de agora. Vocês já estão lá na faculdade e o desempenho de vocês está influenciando no processo ensino-aprendizagem dos estudantes do ano anterior. Além disso, o SARESP reflete as particularidades socioeconômicas do estado de São Paulo e desempenha um papel crucial na distribuição de recursos adicionais, federais e estaduais, destinados à educação básica. Municípios com melhor desempenho educacional têm acesso a verbas complementares, que visam promover a equidade e a incentivar a excelência na gestão educacional. Ou seja, as verbas, tanto estaduais como federais, embora seja uma prova estadual, ela está vinculada, né, à distribuição de renda, à distribuição de verbas. Essa questão socioeconômica que traz, eu já expliquei para vocês em um outro momento, que são os questionários, né? Então, junto com a prova, existe um questionário que não tem nada a ver com conteúdo, tanto para estudantes como para professores, para trazer essa média que se fala do processo ensino-aprendizagem vinculado à questão social, né? Então pergunta quantas geladeiras, quantos fogão, quantos cômodos, a questão socioeconômica mesmo, né? Então também sai no final um balanço disso, como que é de forma socioeconômica aquele espaço escolar. E depois de tudo isso, depois que sai o IDEB, depois que sai a nota, escolas com melhores desempenhos recebem mais verbas adicionais. Daí a questão da meritocracia, né? Será que são as que têm desempenho melhor que precisam de mais recursos? Ou será que os recursos são poucos? Por isso que determinadas escolas não atingem. Então é o que eu falo, a minha crítica é muito grande para esse sistema de avaliação, mas é isso que nós temos. Nesse contexto, a implementação de sistemas educacionais estruturados não só contribui para o desenvolvimento da proficiência acadêmica, mas também promove a equidade no aprendizado, garantindo que todos os estudantes, independentemente da escola que frequentem, tenham acesso igualitário a recursos e condições adequadas para seu desenvolvimento educacional. Então, eles veem como isso sendo uma forma de, eles que eu digo, né, a Secretaria de Educação, eles veem como uma forma de se garantir equidade, né, mas a equidade não é essa ideia. Quem mais precisa, mais tem. Não, né?
Dentro dessa lógica, não. Dentro dessa lógica quem saiu muito bem recebe mais. E aquele tipo de escola, porque aqui a gente está falando de estado de São Paulo, e o estado de São Paulo ele não é igual também, né? Existem as regiões com mais condições, as regiões com menos condições. Será que num determinado ambiente não é por isso que o aluno não está se desenvolvendo tão bem? Será que todas as escolas têm os recursos necessários? Não. E muitas vezes aquela escola rural, afastada, que tem tão pouquinho recurso, ela nunca atinge e ela nunca recebe, né? Então é muito contraditório certas justificativas.